Bom, dando continuidade aqui à análise da fala do pastor, eu vou deixar passando o trecho final da fala dele e logo em seguida nós voltamos com a análise. Então, para você que está aí segurando na onda dessas outras pessoas que não vão à igreja de jeito nenhum, porque são crentes mornos, frios, que se escandalizaram porque não tiveram a sua fé fixada em Cristo, pararam para olhar os homens, deixa eu te falar de novo, volte para o santuário. Vale até uma pergunta: alguém já viu andando pelas ruas aí da sua cidade uma perna sozinha? Você já viu uma perna saindo andando sozinha, sim ou não? Já viu uma mão andando sozinha? Só da família Addams, né, que tem lá um filme. Você já viu uma orelha andando sozinha? Um nariz andando sozinho? Alguém já viu? Já viu um coração andando sozinho? Não, né? Mas você já viu um corpo sem uma perna andando pela rua? Você já viu um corpo sem uma mão andando pela rua? Já viu um corpo sem uma orelha? Então aqui está explicado: não existe vida fora do corpo. Membro que não está no corpo está morto. Agora chegamos à terceira parte desta análise. E antes mesmo de falar sobre o corpo, precisamos observar algo interessante na fala do pastor. Perceba que agora ele muda o direcionamento da mensagem. No início da sua fala, o alvo era os chamados desigrejados, mas agora ele passa a falar com aqueles que os escutam. E observe como ele descreve essas pessoas: mornos, frios, pessoas que não tiveram a fé firmada em Cristo. Percebe o que aconteceu? Antes mesmo de discutir as ideias, ele atribui características às pessoas. E isso produz um efeito psicológico muito forte, porque o ouvinte passa a rejeitar a pessoa antes mesmo de analisar aquilo que ela está dizendo. É uma estratégia antiga. Se não consigo vencer a ideia, tento enfraquecer a credibilidade de quem a defende. Mas aqui precisamos fazer uma pausa, porque existem pessoas sinceras e pessoas problemáticas em todo lugar. Nenhum grupo possui o monopólio da sinceridade, e nenhum grupo possui o monopólio do erro. Além disso, existe algo que nunca deveríamos esquecer: somente Deus conhece os corações, somente Deus conhece as intenções. Somente Deus sabe aquilo que existe dentro de cada pessoa. Por isso devemos ter muito cuidado quando tentamos definir a condição espiritual de alguém apenas porque pertence ou não pertence a um determinado grupo. E é justamente aqui que João 9 se torna tão importante, porque muitas vezes as pessoas se lembram do milagre, se lembram da cura, se lembram da expulsão, mas esquecem um detalhe que o próprio texto faz questão de destacar. João descreve: os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Percebe a gravidade disso? A decisão já havia sido tomada antes mesmo daquele homem falar. A sentença já existia. Quem reconhecesse a Jesus seria colocado para fora. O problema não era o comportamento da pessoa. O problema era quem ela escolhia seguir. E foi exatamente isso que aconteceu com aquele homem. Ele reconheceu a Jesus e por isso foi expulso. Então eu pergunto: ele foi expulso porque era morno? Ou porque reconheceu a Jesus? Ele foi expulso porque era frio? Ou porque permaneceu fiel ao que tinha visto? Ele foi expulso porque a sua fé não estava firmada em Cristo? Ou justamente porque estava? Porque se respondermos honestamente essas perguntas, somos obrigados a admitir uma verdade desconfortável. Nem toda pessoa que está fora de uma estrutura religiosa está longe de Cristo. E nem toda pessoa que está dentro de uma estrutura religiosa está necessariamente perto dele. E isso nos leva à afirmação principal do pastor: não existe vida fora do corpo. Membro que não está no corpo está morto. À primeira vista, a analogia parece perfeita. Afinal, uma mão separada do corpo não tem vida. Uma perna separada do corpo também não tem vida. Uma orelha separada do corpo também não tem vida. O problema não está na analogia. O problema está na definição de corpo. Porque antes de perguntarmos se alguém está fora do corpo, precisamos responder uma pergunta ainda mais importante: o que é o corpo de Cristo?
Na primeira parte desta série, mostramos que o corpo de Cristo não é uma instituição religiosa, mas o conjunto daqueles que pertencem a Cristo. E João 9 coloca essa discussão à prova de uma forma impressionante. Aquele homem foi tratado como alguém que estava fora da comunidade reconhecida como povo de Deus, fora da comunhão religiosa, fora da estrutura considerada legítima, fora do grupo que, aos olhos daqueles líderes, possuía aprovação divina. Mas a história não termina aí, porque logo depois de ser expulso, algo extraordinário acontece. Jesus vai ao encontro daquele homem. Jesus o encontra, Jesus se revela a ele e aquele homem crê. Percebe o contraste? Os líderes religiosos permaneceram dentro da estrutura, mas continuaram rejeitando Jesus. O homem foi colocado para fora da estrutura, mas encontrou a Cristo. Então eu pergunto, quem estava realmente ligado ao corpo? Os homens que permaneceram dentro da instituição religiosa ou o homem que foi expulso por reconhecer a Jesus? Quem estava no corpo? Quem permaneceu dentro da sinagoga ou quem permaneceu unido a Cristo? Porque existe um detalhe importante nessa analogia do corpo que muitas vezes passa despercebido. A afirmação de que um membro separado do corpo morre é anatomicamente correta, mas será que ela está sendo aplicada corretamente? Pense por um instante. Uma mão recebe vida de outra mão? Um pé recebe vida de uma orelha? Um dedo recebe vida de outro dedo? Claro que não. Nenhum membro dá vida a outro membro. Todos recebem vida da mesma fonte. Todos estão ligados a quê? A cabeça. E segundo as Escrituras, Cristo é a cabeça do corpo. Isso muda completamente a discussão, porque a pergunta deixa de ser você está ligado a determinado grupo religioso e passa a ser você está ligado a Cristo, que é a cabeça, porque é dela que vem a vida, é dela que vem os sinais, é dela que vem a direção. Se alguém está unido a Cristo, está unido à fonte da vida. E se está unido à fonte da vida, está ligado ao corpo, mesmo que algum outro membro decida rejeitá-lo, mesmo que alguma estrutura religiosa decida excluí-lo, mesmo que algum líder religioso declare que ele está fora, porque nenhum membro possui autoridade para decidir quem recebe vida. A vida vem da cabeça, e a cabeça é Cristo. Agora existe uma curiosidade histórica interessante. O que aconteceu em João 9 não foi um caso isolado. Ao longo da história, sempre que uma estrutura religiosa passou a confundir a si mesma com o próprio povo de Deus, esse mesmo padrão voltou a aparecer. Nos dias de Jesus, fora da sinagoga, na época da Reforma Protestante, quando diziam que fora da Igreja Católica não tinha salvação, e hoje muitas vezes o discurso reaparece com outras palavras, mas a pergunta continua exatamente a mesma. Quem determina quem pertence a Deus? A estrutura religiosa ou Cristo? Quem determina quem faz parte do corpo? A instituição religiosa ou aquele que é a cabeça do corpo? Porque se existe uma coisa que João 9 nos ensina, é que os homens podem até expulsar alguém de suas estruturas, mas não pode expulsar alguém de Cristo. A história nos mostra que os homens podem construir sistemas, criar estruturas e estabelecer regras sobre quem está dentro e quem está fora. Isso é normal. Mas João capítulo 9 nos mostra algo diferente. Nos mostra um homem que foi rejeitado pela religião e recebido por Cristo. Nos mostra um homem que foi expulso pelos líderes religiosos, mas permaneceu ligado à cabeça. Enquanto eles continuaram dentro da estrutura, foi ele quem permaneceu unido a Cristo. Talvez seja por isso que essa história continue tão atual, porque ela nos obriga a fazer uma pergunta que atravessa os séculos. Quem realmente decide quem está dentro do corpo? Os homens ou Cristo? Porque quando olhamos para João 9, enxergamos algo muito simples.
enxergamos um homem que foi colocado para fora da religião e escolhido pelo Salvador. Enxergamos um homem que perdeu seu lugar na sinagoga, mas encontrou seu lugar em Cristo. E talvez seja exatamente aí que esteja a grande lição. Nem sempre quem está dentro da estrutura está em Cristo. E nem sempre quem foi colocado para fora da estrutura está longe dele. Porque no final, o que define quem está no corpo não é a decisão dos homens, é a ligação com a cabeça, e a cabeça é Cristo. Então não se esqueça, as estruturas humanas podem até vestir a fé com poder, com tradição e controle. Mas quando olhamos para João capítulo 9, enxergamos algo muito mais simples. Enxergamos o Evangelho nu.